Olá, irmãos. Uma boa noite a cada um de vocês. Mais uma vez nós estamos aqui, mais uma quinta-feira, enfim, para exaltarmos o nome do nosso Deus, para rendermos culto a Ele. E peço que cada um de vocês aproveite o máximo possível desses momentos. São momentos bem significantes nas nossas vidas, onde nós temos a oportunidade de nos reunir na sala de casa, em algum lugar, em algum compartimento da sua casa aí com seus familiares, para juntos cantar louvores ao Senhor e também ouvir a palavra dele explanada. E que cada um de vocês possa refletir em tudo que vai ser feito hoje à noite. As músicas, a pregação, as orações, as leituras, que tudo seja muito proveitoso e nós possamos entranhar os nossos corações e viver essa verdade. Porque de nada vale nós conhecermos se nós não vivermos. Eu vou convidar os amados para lermos a palavra do nosso Deus. Eu quero ler um pequeno trecho da palavra do nosso Deus, lá em Salmos 90, o verso 2, que diz assim: Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, nós temos essa esperança, essa alegria, essa certeza de que nós temos um Deus verdadeiro. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que tem um domínio de tudo. E agora nós vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar grande ao Senhor e em seguida o hino 52 do Inário para o culto cristão, grandioso és tu. É o Senhor, irmão digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, de joelho nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer, queremos engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Ouçamos toda a palavra do nosso Deus com muita atenção e que nós possamos refletir em tudo que vai ser falado nesta noite pelo pastor da igreja. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto semanal de oração, onde nós oramos ao Senhor, cantamos a Ele e também meditamos em Sua palavra. O texto que nós iremos ler e fazer a nossa meditação está em Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao versículo 46, que eu peço que você acompanhe aí a leitura através da sua Bíblia. O texto diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, que a Tua palavra que foi lida e que será meditada por nós nesta noite, possa transformar o nosso viver, através da transformação de nossas mentes. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Este texto em si está dentro de um contexto maior. Se você começar a leitura de Mateus capítulo 13, você vai perceber que existem várias parábolas do reino. Algumas com ênfases diferentes das outras,
Porém, o objetivo é o mesmo quanto à questão do reino de Deus. Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a isso e ele vai lá e conta e faz a sua ênfase ensinando aqueles que estavam seguindo, que eram seus discípulos. Eu queria iniciar contando uma história muito interessante que eu acho que a gente vai poder correlacionar com esse texto aqui. Em 1997, um milionário norte-americano chamado Abby Johnson vendeu um canal de TV e decidiu investir em pedras preciosas. Ele já havia começado o investimento por volta de 1988, mas como ele não tinha disponibilidade de um valor tão alto, ele foi investindo devagar. E agora ele está com um valor, segundo aquilo que dizem, que era o que ele queria para fazer esse grande investimento. E aí, ele contactou com um cara chamado Jack Hasson, que era um joalheiro, que vendia joias para famosos, e esse camarada apresentou para ele um sobrinho de um sheik árabe, que segundo o que ele dizia, esse sheik queria comprar uma coleção por um alto valor. E ele convenceu Abby Johnson que ele deveria juntar todas essas pedras preciosas em uma coleção que ele teria um bom retorno. E aquela história era tão convincente que o Jack Hasson conseguiu o sobrinho e conseguiu também subornar uma prostituta para que ela se passasse como sendo uma mulher que fazia parte do harém do sheik. E aí o que foi que ele fez? De início ele gastou 3 milhões de dólares com um diamante azul chamado Street Diamond, que segundo Jack Hasson havia sido... Sam Walton ganhou esse diamante em uma partida de pôquer. Para quem não sabe, Sam Walton foi o fundador da Walmart. E o diamante se chamava Diamond Street, justamente porque ele ganhou de um cara chamado Street. Então, o cara foi bem convincente em vender o seu peixe. Em seguida, ele gastou mais 2,7 milhões em uma coleção de diamantes chamada Russian Blues. Depois, ele gastou mais 17 milhões de dólares em uma coleção de Sylvia Walton. E a história diz que esse era um conjunto de diamantes que pertenceram à filha de Sam Walton, chamada Sylvia. No total, ele chegou a investir cerca de 83 milhões de dólares nessas coleções. O grande problema é que os diamantes que pareciam ser famosos e de grande valor não valiam nada. O que dizem é que aquelas pedras preciosas eram pedras, na verdade, de zircônica cúbica, topázio azul, citrinas e outras pedras baratas. E ele chegou a descobrir que, inclusive, Sam Walton nunca teve uma filha chamada Sylvia. Provavelmente aquele homem ficou desolado e ele decidiu acionar o Jack Hasson na justiça. E a história diz que em 1999 o FBI prendeu esse cara e, inclusive, ele estava envolvido em outras tramas. Ele havia também trapaceado várias figuras famosas norte-americanas. E, neste caso em particular, foi o maior caso norte-americano de uma fraude a apenas uma única pessoa. Em 2000, esse cara foi condenado a pagar cerca de 78 milhões de dólares como restituição pelas perdas de Abby Johnson. O problema é que Abby Johnson perdeu aí cerca de 6 milhões de dólares e também sem contar as questões emocionais. E essa história é bem interessante, eu decidi contar para que nós pudéssemos iniciar, porque eu queria fazer algumas perguntas para nós esta noite, fazendo essa correlação. Que tipo de pérola é você? Ou que tipo de pérola é a sua? Quais os esforços você fez para adquirir essa pérola preciosa que é o reino de Deus que habita em você? Ou que pelo menos você diz que habita em você? Como é que nós poderíamos provar que de fato você encontrou o reino de Deus?
e que você é verdadeiramente um cristão? Que tipo de testes você fez para comprovar isso? O que as pessoas dizem, as pessoas que convivem com você diariamente dizem acerca do reino de Deus? Está ou não em sua vida? Quando nós olhamos para a história de Johnson, se ele tivesse feito alguns testes com aquelas pedras, ele não teria caído nessa. Especialistas vão dizer que um condutor, um medidor de condutividade termal ajudaria, ou um microscópio comum faria com que ele visse que aquelas pedras não eram pedras preciosas. Esta noite, nós queremos olhar para esse texto e fazer com que você medite sobre que tipo de pérola é você. Se alguém, um Jack Harrison, apareceu em sua vida e lhe convenceu de que você é uma pedra preciosa e na verdade você não é. Ou se você realmente sabe que você não é, mas ainda insiste em enganar as pessoas de que você seja alguma coisa. Esse texto em si vai nos ensinar que o reino de Deus é tão precioso que nos impulsiona a deixarmos tudo por ele. Aqui está a chave. Esse é o ensino. Nós poderíamos parar por aqui, porque o grande ensino desse texto é esse. E aqui Jesus Cristo conta duas histórias que têm um único objetivo, que é dizer que o reino de Deus é tão precioso que nos impulsiona a deixarmos tudo por ele, como um tesouro encontrado num campo, que é o que está relatado no versículo 44. O texto em si, a palavra tesouro significa tesouro ou baú de tesouros. Isso implica que tinha muita pedra preciosa dentro dele. Vamos atentar para a história que Jesus Cristo está contando. Jesus Cristo chama a atenção das pessoas para esse fato porque era comum na Palestina pessoas esconderem altos valores em lugares secretos. Justamente pelo fato de que Israel, em particular, tinha uma história de guerras. Havia acontecido no passado cercos e conquistas. Então, as pessoas ficavam preocupadas. Quando o inimigo chegar, eu posso perder tudo que eu tenho. Então, havia essa questão, fazia parte da história do povo. Flávio Josefo, o historiador judeu, escreveu o seguinte, que ouro e prata e restos de mobílias preciosíssimas eram enterrados por proprietários de terras, por causa dos destinos incertos que as guerras traziam naquela época. Jesus Cristo não diz como esse homem encontrou esse tesouro. Não sabemos se ele foi contratado pelo dono da terra ou se encontrou casualmente quando passava por ali. Fica evidente no texto, ou pela narrativa aqui, que ele encontrou o tesouro e em seguida ele deixou o lugar. Mas enterrando o tesouro de volta. E aí, ele faz tudo o que ele pode para que esse tesouro se torne a sua propriedade. Eu fiquei me perguntando, quando eu era adolescente, eu li esse texto, e ficava me perguntando, pensando se talvez aquele homem não teria sido um espertalhão por tomar essa atitude. Mas não. A lei rabínica dizia que se alguém encontrasse uma fruta ou dinheiro perdido, seriam seus. Quando você vai ler o Antigo Testamento, inclusive existem regulamentações de que um indivíduo poderia entrar em uma propriedade e juntar as frutas que estavam no chão. Que inclusive o dono da propriedade, ao colher, deveria colher só aquilo que estava na árvore, para que o que caísse era dos pobres. Se o cara entrasse em outra colheita, ele poderia colher aquilo que servia para o seu sustento. Ele só não poderia cortar, porque caracterizaria como roubo. O que tudo indica, Deus estabelece essas leis por causa dos pobres. E aí as leis rabínicas chegam aqui interpretando isso e vão dizer que até o dinheiro que se fosse encontrado era propriedade da pessoa. Aquele tesouro provavelmente havia sido perdido por alguém
Porque se fosse do dono, o dono teria tirado da propriedade antes de vendê-lo. O personagem da parábola em si foi honesto, pois ele poderia ter levado o tesouro todo antes de comprar a propriedade, ou ele poderia ter pego o tesouro, vendido uma parte e comprado a propriedade através do tesouro vendido. Eu fiz essas colocações aqui para vocês apenas para tirar algumas dúvidas que poderiam surgir acerca dessa história. Mas elas não fazem parte do foco central do texto. É apenas para que a gente entenda que Jesus Cristo está lançando mão de algo que é do seu contexto para ensinar a Bíblia, ou para ensinar acerca do reino de Deus para aquelas pessoas. Este tesouro descrito por Jesus, ele vai ilustrar como sendo o reino de Deus, que é algo de um valor muito precioso, como um tesouro escondido que agora desperta uma alegria vibrante no coração de quem o encontrou. O texto chega ao seu foco máximo, ou ao seu foco central, quando o indivíduo que encontra o tesouro vai lá e vende tudo aquilo que ele possuía para adquiri-lo. Esta parábola do reino, assim como diversas outras passagens bíblicas, nos mostram que há uma verdadeira conversão no indivíduo quando esse indivíduo deixa tudo o que ele tinha para trás por causa de Cristo. Significa dizer que há um rompimento com a vida anterior por causa de Cristo. E aqui no texto em si, vai nos descrever que primeiro ele se desfaz das suas conquistas passadas, tudo aquilo que ele havia adquirido, e ele passa agora a investir pesado no reino de Deus como sendo o seu único tesouro. Tudo isso de uma forma alegre. Porque o Espírito Santo de Deus produz alegria no coração do crente. Esse é um fruto do Espírito. Para as nossas vidas, o Espírito Santo produz alegria em nós, independentemente daquilo que nós estamos passando, independentemente da circunstância de nossa vida. E aqui Jesus diz que apesar daquele homem se desfazer de tudo o que ele tinha, por adquirir esse tesouro, ele faz isso de forma alegre. Paulo chega a dizer que tudo que ele conquistou no passado, fazendo uma analogia com esse texto aqui, tudo que ele conquistou no passado antes de Cristo era apenas um refúgio. Olha só o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 3, versículo 7. O que concorda perfeitamente com a vida de uma pessoa que verdadeiramente se encontrou com Cristo. O reino de Deus é tão precioso que o impulsionou a deixar tudo. Houve um rompimento. As bagagens foram deixadas para trás. O que nos faz pensar que no reino, onde o caminho é estreito, nós não passaremos se continuarmos com as mesmas bagagens de sempre. Com aquelas que foram plantadas em nós e que fazem parte de nossas vidas por conta da nossa própria natureza pecaminosa. Jesus Cristo diz que quem encontra o reino de Deus rompe com a sua vida do passado e passa a viver alegremente. A sua vida agora é delineada em torno da pérola, em torno do baú cheio de pérolas de grande valor, cheio de tesouros. Jesus prossegue fazendo a mesma ênfase de que o reino é tão precioso que nos impulsiona a deixarmos tudo por ele, como uma pérola de grande valor. Esta parábola é diferente da primeira, você pode perceber aí no seu texto.
Diferente no seguinte sentido: aqui não se acha o reino como que através de um tropeço. Na parábola anterior, o cidadão está andando em uma propriedade e de repente ele encontra o baú cheio de preciosidades. Aqui é diferente. Ele faz uma busca diligente. O que nos dá a entender, Jesus Cristo está falando para pessoas que viviam embrenhadas na religiosidade. Jesus Cristo está falando para pessoas que sofriam com a religiosidade. Eu acredito que existiam pessoas que eram sinceras. Tanto é que nós temos algumas dessas figuras representadas por Nicodemos, que faziam parte da religiosidade judaica, mas ao que parece, quando procuram Jesus, estão expressando que não estavam satisfeitos com a religiosidade. E parece que esse indivíduo que já havia vivido no contexto religioso é representado por este que encontra a pérola de grande valor, após haver buscado em coisas que não traziam alívio para o pecado humano. Apesar dessa busca diligente, a gente vai perceber que mesmo assim, a ideia é que o valor do reino é tão inestimável que faz com que aquele que o encontrou deixe também tudo para adquiri-lo. No mundo antigo, as pérolas, para entendermos o que Jesus Cristo está querendo dizer para aquelas pessoas, e elas estavam entendendo isso, no mundo antigo as pérolas eram muito caras, assim como são hoje. Faziam com que os ricos as adquirissem para investimento. Quando eu estava meditando sobre esse texto, eu fui buscar na internet as pérolas ou as pedras mais preciosas que existem atualmente. Eu encontrei um blog que descrevia as 10 pedras mais caras que existem na atualidade. A mais cara de todas chega aí em torno de quase 500 milhões de reais. Era algo comum nessa época, as pessoas conheciam isso. Estavam entendendo muito bem aquilo que Jesus Cristo estava dizendo, aonde ele queria chegar. O Talmud judaico fala de pérolas com valores incalculáveis. Os egípcios, por exemplo, adoravam pérolas. Quando Jesus falou em jogar pérolas aos porcos, em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele estabeleceu um contraste muito interessante entre o animal mais imundo que existia e aquilo que era considerado de maior valor. Com certeza ele causou espanto em seus ouvintes. Nesta parábola em si, Jesus destaca que o comprador, perito em pérola, que havia comprado várias pérolas durante a sua vida, teve a sua atenção chamada para uma em especial, ou em particular, que o deixou extasiado, fazendo tomar a seguinte decisão. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ele sentiu que o valor daquela pérola sobressaía-se a tudo aquilo que ele já havia encontrado durante a sua peregrinação terrena. Se sobressaía a tudo aquilo que ele possuía, que ele acreditava ser de valor para ele. Aquela pedra havia tomado a sua atenção e o melhor que ele poderia fazer para acalmar o seu coração era comprá-la. Mais uma vez, a ênfase é a mesma. O reino de Deus é tão precioso que nos impulsiona a deixarmos tudo por causa dele. Ele pagou um alto valor para adquirir essa pérola.
Eu queria perguntar para você, que valor você pagou? Que valor você tem pago pela pérola, pelo reino de Deus, que você diz que se apropriou? Você rompeu com o quê? Você tem flertado com o quê? Jesus Cristo descreve a história de 2 homens que encontraram o reino de Deus e deixaram tudo por causa do reino de Deus. Nós vivemos dias sombrios em que as pessoas querem o reino, mas não estão dispostas a romper com as suas vidas passadas. Elas querem continuar do mesmo jeito. E, inclusive, até adotaram um discurso de que Deus é amoroso, de que Deus é amor e irá aceitá-las, independentemente daquilo que fazem. Mas não é isso que diz Jesus Cristo. A cada dia que passa, o que eu vejo é que as pessoas não conhecem Cristo. Jesus Cristo diz aqui, assim como em outras passagens bíblicas, que aquele que se apropria do reino de Deus rompe com a sua vida pecaminosa, rompe com a sua vida passada, com tudo aquilo que não agrada a Deus, rompe com as suas bagagens por causa do reino de Deus. Por isso eu lhe pergunto, que valor você já pagou ou tem pago pela pérola que é o reino de Deus? Qual o valor que o reino de Deus tem para você? Que faz com que você se alegre nele, que viva diante de Deus, feliz independentemente das circunstâncias? Eu queria te perguntar se de fato você deixou tudo para adquirir o reino de Deus. Eu acredito que Jesus Cristo arrasou os pensamentos dos seus ouvintes. O pensamento dos judeus, de que acreditavam que o reino de Deus poderia ser alcançado através de uma linhagem hereditária, que começou em Abraão. Ele é enfático nessas 2 parábolas, que o reino tão somente seria alcançado por aquele que estivesse disposto a deixar tudo, exatamente tudo, por causa dele. O reino de Deus só poderia ser alcançado por aquele que estivesse disposto a sacrificar tudo o que havia conseguido ao longo de sua vida por causa dele. Ele disse que o reino de Deus não poderia ser daqueles que tentavam consegui-lo por meio de influências. Quando ele conta esta parábola, o contrário daquilo que ele descreve é isso. Os judeus entenderam com certeza que era isso. Por quê? Porque o reino é apenas dos que o veem como algo supremo, como algo precioso, como algo de maior valor que esses indivíduos possuem. Esse é o teste para saber se a pérola que você tem aí, que você afirma ser o reino de Deus, é de fato o reino de Deus. Essa pérola, o reino, tem em si mesmo o poder de nos impulsionar a deixarmos tudo por causa de Deus. Por causa de sua beleza e valor. Por causa de tudo aquilo que ele pode fazer em nossas vidas. É isso que esse texto nos diz. E é nisso que nós precisamos nos aprofundar a cada dia. Você sabe quem você é. Você pode enganar qualquer pessoa dizendo que você possui um baú cheio de tesouros ou que possui uma grande pérola.
Deus sabe. Deus verdadeiramente sabe se você tem deixado tudo por causa do reino. Quando o reino passa a morar em nossas vidas, Ele mesmo nos capacita a deixarmos tudo. Por causa dele, por causa de Cristo. Nesse momento onde nós estamos vivendo, de terríveis e profundas incertezas, nós precisamos pensar sobre o reino. Se você estava tão envolvido com o mundo e não estava pensando sobre o reino, talvez Deus esteja chamando a sua atenção para isso agora. O reino é assim. Quem depende de circunstâncias para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Porque Ele tem esse poder de nos impulsionar a deixar tudo por causa dele, a vivermos exclusivamente em prol dele. E daí vem a nossa alegria independente de circunstâncias. Meus irmãos, se nós não nos apropriarmos destas verdades que Jesus Cristo acabou de ensinar, nós ficaremos pelo caminho, como muitas pessoas já ficaram. Porque o reino de Deus não tinha valor para elas. Elas até professavam, confessavam com os seus lábios, mas verdadeiramente não é isso que elas expressavam na vida prática. Olhemos para isso, meditemos sobre aquilo que Jesus Cristo disse e façamos uma avaliação pessoal nesta noite. Que tipo de pérola sou eu? Que tipo de baú sou eu? Ou eu já encontrei de fato o baú do reino? Eu já encontrei de fato a pérola do reino? Ou eu ainda estou achando que eu posso encontrá-lo através de um antepassado meu, que vive na igreja, que foi alcançado por Cristo, que me influenciou? Há uma religiosidade profunda naquilo que eu tenho professado, dizendo que é o reino, quando na verdade não é, não tem nenhum valor. Notem, Jesus Cristo falou estas verdades, ou ilustrou estas verdades para pessoas que acreditavam que já faziam parte do reino, porque faziam parte da família de Abraão. E Jesus Cristo vai dizer que não. O reino, para ser possuído, precisa ser deixado, precisa fazer com que o indivíduo rompa com tudo aquilo que ele possuía no passado. Se não houver rompimento com a minha vida anterior, significa dizer que eu não tenho o reino. Eu peço ao Senhor neste momento que essas verdades venham aflorar e transformar as nossas vidas para a glória do seu nome. Baixe a sua cabeça e vamos orar a Ele, pedindo que a sua palavra comece uma grande transformação em nosso ser. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por Tua palavra que está diante de nós. Nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por Tua bondade. Quando a Tua palavra é exposta e que nos ensina, que nos confronta e que nos faz meditar sobre as nossas vidas, nós vemos a Tua bondade nisso. Porque entendemos que há uma ocupação constante por parte do Senhor com as nossas vidas, seres humanos que são tão pequeninos, que na verdade o Senhor nem precisa de nós, mas o tempo todo se ocupa conosco, colocando a Tua palavra diante de nós, chamando a nossa atenção para um compromisso profundo e verdadeiro contigo. Eu te peço, Pai, que aqueles que estão nos ouvindo agora, que acabaram de nos ouvir, sejam transformados pela Tua palavra, sejam alcançados para que vivam
uma vida agradável diante de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Amém. O Senhor nos abençoe. Até o próximo domingo, amados irmãos.